Outro algoritmo que a gente tem é o algoritmo com prioridades. Cada processo possui uma prioridade. Os processos prontos com maior prioridade são executados primeiro. Então, prioridades são atribuídas dinamicamente ou estática. Então, eu coloco a prioridade fica, ou então ela pode variar, né, dinamicamente. Classes de processos com a mesma prioridade, né, eles vão estar os mesmos processos na mesma fila lá. E os processos, nesse caso, o algoritmo, ele é preemptivo. Como assim? Então, escalonamento por prioridades. Ele é um escalonamento circular. Ah, aquele negócio de fila circular lá, que tinha aqueles pontos. Isso. Então, aqui tem as filas e ele vai rodando aqui nas filas. Então, toda vez que um processo for para a fila de pronto com prioridade superior ao do processo de execução, o sistema vai interromper o processo que está rodando e coloca o outro que tem maior prioridade para rodar. Então, isso daí é chamado de preempção por prioridade. Aqui a gente não está falando de tempo. Então, eu estou colocando aqui, né, para ele rodar, pode ver que não tem preempção por tempo, aqui é preempção por prioridade. Então, aqui é prioridade 1, prioridade 2 e assim por diante até a última prioridade que for sendo executada. Então, eu vou ter, né, nesse caso aqui, a preempção por prioridade, e aí eu tenho prioridade estática, quando não é modificado durante a existência do processo. Então, o processo é criado, por exemplo, aqui nessa tabelinha, processo A, 10 unidades de tempo, prioridade 2. Processo B, 4 unidades, prioridade 1. Processo C, 3 unidades e prioridade 3. Então, aqui a maior prioridade, no caso, foi dada ao processo 3. Né? Então, por isso que ele começa a rodar, depois vem a prioridade 2, depois vem a prioridade 1. Quando eu mudo para uma prioridade dinâmica, ela pode ser ajustada de acordo com o tipo do processamento. Isso daí me gera um problema chamado starvation. Isso nós vamos ver mais para frente, é onde tem a parte de travamento, de deadlocks e coisas assim. O starvation seria algo, beleza, o processo C está rodando, o processo A está rodando agora, aí chega um de prioridade 3. Então ele para o A e põe o processo D, por exemplo, para rodar. Aí chega mais um de prioridade 4. Para todo mundo, vai o de prioridade 4. Nota que esse processo B aqui vai ficar parado lá, não vai estar tendo, não vai rodar, porque todo mundo que tem prioridade maior que ele vai rodar antes dele. Então, por isso que ocorre esse starvation, ou também chamado de inanição. Solução seria prioridade dinâmica, incrementada. Prioridade ao processo quando ele está com muito tempo na fila. Então, nesse caso que eu citei, esse exemplo, o processo B subiria de prioridade porque faz muito tempo que ele está na fila e não está sendo processado. Então, a gente conseguiria ter essa ideia de melhorar ali. Então, a gente consegue fazer isso daí e também fazer o que? Além de você colocar a prioridade, a gente pode colocar compartilhamento de tempo. Então, preempção por tempo. Ó, você tem prioridade, só que aí a gente vai além da só a prioridade, a gente coloca o tempo também. Então, ele vai ser circular, um escalonamento circular por prioridade, só que agora ele tem o tempo. Então, deu a quantidade do quantum lá, do tempo, ele para e vai para o próximo. Mas qual o próximo? Da fila de baixo? Não. Enquanto não terminar todo mundo que tem maior prioridade, ele não vai, ele não começa a prioridade seguinte. Então, colocando aqui, essa daqui é a maior prioridade. Então, todo mundo, enquanto não terminar essa fila, o pessoal que está na prioridade abaixo, ele não vai conseguir ser executado. Porém, então, como evitar que os processos com maior prioridade sejam executados indefinidamente? Então, diminui a prioridade do processo corrente a cada interrupção de relógio, de clock, e troca pelo próximo processo assim que a prioridade caia. Né? Então, aí ele vai fazendo essas trocas para ir conseguindo fazer essas mudanças. Então, processo com prioridade mais alta, né, e vai fazendo chaveamento. Atribui um quantum máximo no qual o processo pode executar. Então, ó, o máximo é isso daqui. E aí você vai tentando reduzir esses pontos. Verificando aqui, então, no esqueminha do próprio simulador, notem que aqui em cima tem a prioridade. Então, eu vou criar aqui um processo com prioridade 0 e também vou criar um processo, né, com prioridade 1 e um processo com prioridade 2. Então, eu tenho aqui 3 processos, cada um com uma prioridade diferente. Notem que qual processo está sendo executado? O de maior prioridade só. Pode ver aqui, ó,
está sendo executado só esse processo de prioridade 2. Então, se eu pegar e suspender esse processo, pensando que ocorreu alguma coisa, o que ele vai fazer? Suspendi, agora quem executa é o de prioridade inferior. Mas agora eu vou vir aqui e mandar ele prosseguir. Quando ele volta, sai o processo de lá. Ou então, por exemplo, agora eu vou criar um processo, né, que tenha uma prioridade muito alta, prioridade 4. Então, todo mundo parou, né, e vou criar mais um de prioridade 4. Então, agora eu vou ter dois processos de prioridade 4. Notem que só esses dois processos dessa fila é que estão rodando. Então, a fila de prioridade. Enquanto aqueles dois não terminarem, então eu vou obrigar aqui a finalizar. Vai ficar rodando só um processo. Aí eu vou finalizar esse também, como terminando, simulando que teria terminado essa fila. Agora a fila volta às prioridades menores. Notem que o 0 e a fila de prioridade 1 estão lá parados. Então eles vão ficar nesse esquema esse daí parado, né? Então eu vou pegar aqui e eu posso acabar trocando a prioridade desse daqui para a prioridade 0, por exemplo. Quando eu troquei para prioridade 0, ele foi lá para a fila junto com o 0 no final dele. Ele estava em 2, veio para o 0. Agora quem está rodando é só o processo da fila de prioridade 1.